1 Coríntios capítulo 15. Quem achou, diga glória a Deus. A ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e o qual ainda perseverás. Por ele também sois salvos. Por ele sois o quê? Se retiveres a palavra, tal como vos preguei, a menos que tenha crido em vão. A menos que tenha crido, mesmo, olha aqui, ó, a menos que tenha crido em vão. Aqui nessa tradução fala, pelo que também sois salvos, se retiveres tal como vos tenho anunciado. Se não, é que credes em vão. Como é que uma pessoa pode crer em vão, irmãos? Quando é que a pessoa pode ter uma fé em vão? Quando é que a pessoa pode ter uma vida em vão? Como é que a pessoa pode fazer algo em vão? Essa em vão, ela dá um espaço tão grande que é até chato ser pronunciada essa palavra vão. Porque uma coisa em vão é uma coisa horrível, uma coisa sem sentido. É como uma pessoa que fala assim, eu tô ali, mas eu tô em vão ali. Obrigado, amor. Eu tô ali, mas eu tô em vão. Eu tô ali, mas eu não tô valorizando. Eu fui lá, mas eu não fui porque eu queria. Eu fui mesmo só por rito, foi em vão. Então essa vida, essa crença, essa fé em vão, não é uma fé sadia não, irmãos. Ainda que, olha o que ele diz. Para que eu também sois salvos, se retiver, tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresces em vão. E ele dá continuidade, dizendo, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos o quê? Segundo as Escrituras. Quem crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Meu Deus do céu. Agora imagina o sacrifício de alguém em prol de nós. Foi isso que Jesus fez. E Jesus, ele tomou uma posição, ele entrou em uma situação por causa de nós. É a mesma coisa de alguém entrar na sua briga. Alguém tomou as suas dores. Alguém fez o quê, pessoal? Tomou as suas dores. É por isso que a Bíblia diz, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele foi lá e falou, pai, eu vou resolver. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele cancelou o escrito de dívida que era nos prejudicial. Aí eu pergunto para você, quem crê nisso? Amém. Agora, o que você faz diante de tudo isso? Como é que tem sido a sua vida mediante a esse conhecimento que a Bíblia te dá? Dizendo que teve alguém que foi lá, pagou um preço por você, dizendo que alguém morreu por você, dizendo que alguém trouxe vida para você. Alguém que diz assim, ó, eis que eu vos dou poder para ser filhos de Deus. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância. Eu vim para que vocês sejam salvos. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para que o mundo seja salvo através de mim. Então nós entendemos muitas coisas através dessas expressões do apóstolo Paulo. Dizendo para nós o tamanho da importância do Evangelho de Deus. E a qual nós fazemos parte. Porque o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Mas isso não pode ser somente texto. Isso não pode ser somente palavras. Isso tem que fazer parte da minha e da tua vida. Nós temos que ter orgulho, nós temos que ser honrado. A Bíblia diz, ai daquele que se envergonhar de mim ou das minhas palavras. Ai daquele que se envergonhar do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que aquele que me negar diante do homem, eu negarei diante do meu Pai. E quando é que eu nego Jesus? É quando eu deixo a minha fé ser uma fé em vão. Eu tenho algo tão precioso, mas eu não estou valorizando. Eu tenho algo tão grande, mas eu não estou valorizando. Abre a tua Bíblia no livro de Tiago. Eu vou falar sobre a fé. Tiago. Quem achou, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Quem achou, diga glória a Deus. Capítulo 2, versículo... Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pronto. No versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é o que, igreja? Olha isso aqui. Olha que exemplo que ele nos dá de uma pessoa que está vivendo em vão. É uma pessoa que acha que está viva, mas ela está o quê? Por quê?
Assim como o corpo sem o espírito está morto, saiu o espírito do corpo, isso você pode balançar, você pode lavar, você pode fechar o olho, aquele corpo está morto, porque saiu o espírito. Assim também é a fé. Sem as obras, ela é o quê? E obras. Meu amado, eu lembro quando eu vim trabalhar aqui em São Paulo e falava assim, mas tem muitas vagas de emprego nas obras. E eu falei, nas obras? Na construção civil. Ah, entendi. Por que essa expressão obras, ela é a melhor que eu achei. Eu entendo muito bem. A obra, você nunca vai numa obra para ficar de braço o quê? Imagina, você tá lá, seu João, fazendo concreto, passando com a lata de concreto e o outro tá na frente. Para quem já teve um trabalhar de trabalhar na obra, quando eu digo na obra, dentro de uma construção, imagina, você tá aqui trabalhando, rebocando, pintando, fazendo concreto, e a outra pessoa tá com a cadeira bem sentada. Até o mestre de obra, quando ia lá, dá agonia. Fala logo que você tem que falar e vai embora. Que não dá pra... Quando nós tá aqui melado de concreto, tu tá aí sentado aí, só enchendo. Vai embora. Dá um desânimo muito grande. Você está sacrificando, você está trabalhando, você está ali todo focado e tem alguém que está lá puxando conversa. Porque na obra, primeiro ponto, é um ambiente que não tem condição de você se sentir à vontade. Pelo quê? Pelos produtos ali. É tinta, é barulho de furadeira, é barulho de serra, martelete. Se você acha que vai para lá para ficar à vontade, você não consegue. E qualquer descuidado você pode pisar. Tem até IPIs, equipamento certo para você entrar no ambiente daquele. Você não pode ir lá de Havaiana, não, porque se você pisar numa tábua com os pregos para cima, já é. Porque muitas das vezes o carpinteiro está lá em cima, arrancando as tábuas, cai no chão, ele não vai descer de lá para tirar, não. Você que está entrando na obra, você tem que ter cuidado de entrar na obra. Foi bom você falar isso. Você falou aí do martelo, mas de uma marreta de 13 quilos. Tem que ter o capacete. Então a pessoa que está na obra, ela tem que ter uma grande desperteza, uma grande, sabe, ela tem que ser esperta, a Bíblia diz que nós temos que ser simples, como o quê? Como a pomba e ao mesmo tempo prudente, como? Serpente, antes de você ver ela, geralmente ela já te viu. E o pombo ele é simples, ele entra em qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, a gente não pode estar na fé sem essa desperteza, sem essa atenção. Então a fé sem obra, ela é como se fosse um corpo sem o espírito, está morto, não serve para nada. Pastor, eu tenho fé. Pastor, eu tenho uma fé de mover montanha. Sim, mas o que você tem feito? Pastor, eu tenho uma fé muito grande. Mas o que você está fazendo? Você lembra de Ana? Ana dependia tanto das orações de Eucana, seu marido, que chegou um momento que ela falou, não está dando certo. Ela mesmo percebeu, falou, não está resolvendo. Eucana sacrifica maior para mim, dá porção dobrar. A Bíblia diz que Eucana sacrificava o dobro por Ana. Resolveu? Não acontecia nada. O que foi que resolveu? Fala aí, pessoal, deixa Deus te usar. E quando se fala de atitude, fala de quê? De fé, de ação. Não adianta eu ficar lá na minha casa, meu Deus, e Deus está falando, meu filho, a Bíblia diz, se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, se eu enviar peste, mas se vocês virem na minha casa e clamar e se humilhar diante de mim, eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. A igreja, ela tem que se despertar. A Bíblia diz assim, desperta, ó tu que dormes. Imagina, não dá, meu amado. Até Jesus, quando ele estava numa vigília, quando ele foi para os discípulos estavam tão cansados, que eles dormiram, o corpo físico não aguenta. Mas Jesus olhou para ele e falou, vocês não conseguem vigiar comigo nem sequer 1 hora. Imagina nós o dia todo. Segunda tá a correria, terça tá aquela correria, quarta aquela correria, quinta aquela correria, sexta aquela correria, sábado aquela correria, e chega no domingo e fala, eu também tô na correria. Que correria é essa? Que correria é essa que não tem espaço, nem 1 hora, nem um tempo para manifestar o quê? Café. Ana estava ali, ó, naquele sofrimento, vendo somente os outros zombando dela. Teve uma hora que ela falou, não dá mais, eu vou ter que me levantar. Então o evangelho, ele vem para trazer isso. Amém? Volta lá, em 1 Coríntios 15. Então o evangelho, ele vem para trazer isso. Então a nossa fé não pode ser uma fé o quê? Uma fé morta, uma fé em vão. Eu não posso ter uma fé, uma crença tão grande no meu Senhor, e essa fé, essa crença ser uma fé em vão. Não, eu não posso, de jeito nenhum. Como é que eu posso viver? Pastor, estou 2023, está chegando 2024, e a minha vida sempre parece que está no freio de mão, parece que alguém arrancou a bateria, o outro fala, não, vai arrancar o motor. Aí pronto, aí está difícil. Eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida, o quê? Andar. Aquela mulher que estava 12 anos, ela estava 12 anos fazendo o que o normal dizia para ela fazer, e qual era o normal? Ir nos médicos, ela foi.
Ela investiu o dinheiro tudo no que ela podia fazer. Resolveu, pessoal? Mas o que ela fez? Ela pensou consigo mesma. Olha que fé, meu Deus. Se eu apenas tocar, eu seria o quê? Jesus falou, alguém me tocou. Pedro falou, Senhor, todo mundo te toca, Senhor. Mas alguém me tocou diferente, Pedro. Alguém veio com muita sede. Meu Deus. Jesus olhou para aquela mulher e falou o quê? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. E qual que é a fé que nós vemos naquela mulher? De se levantar, de tocar em Jesus? Que fé é essa? Igreja, imagina, se fosse para você mudar 12 anos de sofrimento na tua vida, imagina, Mateus, vou para mudar 12 anos de sofrimento na vida da pessoa, é somente ela se levantar e tocar numa pessoa. Imagina. Pastor, minha vida vai mudar 12 anos de sofrimento, vai mudar somente quando eu me levantar e tocar em quem eu tenho que tocar. Não importa. Se for para resolver, você rompe multidão, quebra a barreira, fala o que tiver que fazer, porque você crê que vai mudar. E muitas das vezes a pessoa ela não tem a crença suficiente que vai mudar, por isso que ela fica vai e não vai, vai e não vai. Ela fica sem saber se vai ou se não vai. Ela fica naquele... E a Bíblia diz que o que duvida é semelhante à onda do quê? Agitada. A pessoa nunca alcança nada, a pessoa que duvida. Passou todos 12 anos na igreja, mas se você tiver 12 anos na igreja duvidando, vai resolver o quê? Vai acontecer o quê? Vai mudar o quê? E é isso que tem acontecido na vida de pessoas que duvidam. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada acontece. Por quê? Porque Deus fala, sem fé é impossível. E a minha fé ela é vista através das minhas. Glória a Deus. Quem recebeu essa orientação? Versículo próximo, pessoal, o 4. O que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois disto, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde. E depois, todos os apóstolos. Afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora... Por um nascido que é a igreja? Fora de tempo. Essa é a tradução que eu tenho aqui. Amém? E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Meu Deus do céu. O apóstolo Paulo, ele entendia que ele nasceu de novo. O apóstolo Paulo, ele entendia que ele teve uma vida transformada e mudada. Pelo que ele vivia e pelo que ele vai viver. Pelo que ele tinha e pelo que ele tem. Pela forma que ele pensava e pela forma que ele pensa. O evangelho de Cristo na minha e na tua vida, ele tem que mudar alguma coisa em nós. Pastor, eu me converti, mas os pensamentos continuam o mesmo. Eu me converti, os gostos continuam o mesmo. Gosto mesmo? Prazeres mesmo? Vontade mesmo? Sim, continua o mesmo. Que convenção é essa, afinal? Que convenção é essa em Cristo que nada acontece em mim? Eu não consigo nem perdoar. Pastor, não, isso aí eu não consigo. Tem alguém aqui que tem mágoa profunda de alguém? Então chegou a hora de você abrir mão disso aí. Como é que você vai dizer que ama Cristo e não perdoa o seu irmão, sendo Cristo que morreu por nós? Eu tenho motivo suficiente para liberar perdão. E qual motivo você tem para viver com essa mágoa? O que essa mágoa está causando? O que esse rancor está acrescentando na sua vida? Então, hoje nós estamos aqui, igreja, para termos uma purificação, para termos uma lavagem espiritual nesse culto. Hoje a minha mente ela vai ser ajustada. Hoje o meu pensar vai ser moldado. Eu tenho que entender o quê? Que a vida... Deus, ele me deu essa graça e ele requer de mim algumas coisas que ninguém pode fazer por mim, a não ser eu mesmo. A fé dos outros não vai resolver para mim. Igual eu já vi muitas expressões, se você não tem fé, vem pela minha fé. Vai resolver sua vida? A fé dos outros vai resolver sua vida? Não vai, isso é conversa fiada. Não se iluda numa situação que é só emotiva, numa situação que é só seduzida. Não se iluda com isso. Não se mova por isso. Viva pelo que a Bíblia diz para você viver, porque no momento em que você ter esse posicionamento, você abrir a sua boca, pastor, eu creio. Então você tem que abrir a sua boca e declarar, eu creio que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu creio que eu renasci, eu creio que eu tenho uma vida com abundância, eu creio que eu estou curado, eu creio que eu estou liberto, Jesus morreu por mim, Jesus ressuscitou por mim, eu tenho vida através de Jesus. Isso tem que se destravar dentro de mim. Eu não posso estar na presença de Deus e com a mente como se não estivesse na presença de Deus. Eu tenho que entender o propósito de Deus na minha vida. Cadê? Glória a Deus. Então ele apareceu a todos. Apareceu a 500, depois foi aparecer até Tiago, ele apareceu. E por último apareceu a Paulo.
Fala para a pessoa, eu falo assim, Jesus já apareceu para você? De que forma você quer ver Jesus? De que maneira você quer que ele apareça para você? É isso que muitos ainda ficam naquela questão. Eu preciso ver para aquele. E o que você quer ver afinal? Ah, se Jesus me der um carro novo, eu creio. Se Jesus me curar, eu creio. Se Jesus... E aí vai. Então, esse Jesus que você está procurando dessa forma, fica difícil ele aparecer para você. Sabe por quê? Porque ele falou, bem-aventurados serão aqueles que não vê, mas crê. E a fé, que é o que ele manda nós viver, a fé não precisa ver para crer. Aquela mulher viu para crer? Não. Ela simplesmente creu e viu. Não é você aparecer, calma, Jesus tem que aparecer para crer, não. Eu tenho que crer para ele aparecer. Vou repetir. Não é ele aparecer para mim crer, não. Eu tenho que crer para ele. Ele não vai contra as palavras dele. Ainda que você... pastor, eu quero que ele faça uma exceção para mim. Não, não tem isso. Ele não mudou. Ele continua dizendo, pela fé tudo é possível aquele que crê. Se crês, verás o quê? É necessário crer, irmãos. Pastor, eu creio. Então Deus vai se manifestar para você agora. E como é que eu demonstro a minha fé? Através da minha atitude. Qual que é a minha atitude, meu amado? Aquele cego, a atitude dele foi de clamar. Ele não tinha outra forma. Ela só clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem uma hora que Jesus parou e falou, chama ele. Traga ele aqui. A fé de Paulo e Silas não foi de querer uma justiça do homem. Foi de clamar a justiça de Deus. E de que forma que eles clamaram a justiça de Deus? Adorando. Orando. Às vezes o que Deus quer de mim e de você é que nós tenhamos mais tempo com ele na oração. É mais tempo com ele na adoração. Quantos louvores você adora a Deus por dia? Quantas das vezes você está adorando o Senhor? Como é que é a sua semana? É uma semana mais tubulosa no sentido de você brigar, reclamar e murmurar? Ou é uma semana de oração, fé e adoração? Na sua casa teve louvor essa semana? Você conseguiu dar glória a Deus esses dias? Então é isso que vai fazer com que a sua vida mude. A sua vida vai mudar não é de outra forma, é através da sua fé. Deus está à procura de um verdadeiro adorador. E uma pessoa verdadeira, ela é tanto em casa como aqui. Aonde ela for, ela é uma pessoa verdadeira. Agora, se eu for uma pessoa falsa, pronto. Só basta eu sair na esquina para me mudar de roupa e falar, agora eu sou da Havaiana. Não é só da roda Havaiana. É. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Presta bem atenção na ministração, pessoal. Por favor. Olha isso aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você vê, o apóstolo Paulo, ele não usa as expressões do que ele era para se gabar, não. Mas ele fala, eu não sou considerado, eu não me considero um apóstolo, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu mesmo persegui a igreja de Deus. E ele continua dizendo, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Mas pela graça de Deus, eu sou o quê? Fala para a pessoa da perto, fala assim, ó, pela graça de Deus você é o que é. Pela graça você é salvo. Pela graça você é honrado. Não é uma coisa merecedora, não. É pela graça. É um favor. Pela graça você prega, pela graça você louva. Aí tem uns que falam assim, mas eu não fiz curso de oratória. Ah, mas eu não fiz... Eu conheço. É isso aí. Quem tá entendendo? É pela graça. Eita, Jesus pegou, hein? Como é que é? Se desligar da tomada. Não faz mais. É isso aí. Se desligar da tomada. Meu Deus, desliga não, Senhor. É pela graça, irmãos. Você vai chegar na sua casa e vai falar, pela graça eu sou o que sou e vou pregar. Ah, você não sabe, eu vou falar. Jesus é bom. Pronto. Vai ter que engolir a nossa fé, sabe por quê? Porque eu não vou deixar com que a minha fé seja uma fé em vão, não. Você acha que Pedro pegou porque alguém aceitou a pregação dele? Diz que quando Estevão começou a gritar, diz que teve uns que faziam isso, ó. Tapava os ouvidos para não ouvir a pregação. Tem gente que não quer ouvir você. E aí você fica com medo. E a palavra de Deus diz para você não ter medo. A palavra de Deus diz, não temas, porque eu sou o quê? Contigo. Se Deus está falando que é comigo, meu amado, não tem necessidade de eu me amedrontar, de eu temer a nada, porque Deus já falou, eu sou contigo. E é pela graça.
Pela graça eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida. Não se tornou o quê? Vã. Não se tornou o quê? Vã. Está escrito aqui. Aleluia, Jesus. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não sou mais. Todavia não sou eu. Mas a graça de Deus comigo. Todavia trabalhei muito mais do que todos eles. Estava gerando, produzindo, dando fruto. Fala para essa pessoa assim, você vai trabalhar. Cadê a norma? Trabalhar. Como é que é? E orar. É orar. Se na vinha do Senhor. Aí a parte mais bonita. Na seara e na vinha do Senhor. E ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Amém, irmãos? Então nós temos que... Você vê, o apóstolo Paulo... Olha que mentalidade do apóstolo Paulo. Eu sou menor, não sou considerado nem ser chamado de apóstolo, mas uma coisa eu digo. Se eles iam entregar panfleto na esquina, eu já tinha entregado em 3. Eu entendi que a minha fé não se tornou vã em mim, não. Quando eu recebi essa graça, eu quis... Eu ralei. Não, entenda. Quando ele fala assim que em vigílias, tem uma parte aqui que eu não vou achar agora, porque eu não preparei essa expressão, mas ele fala muitas vezes em vigílias, em oração, tendo condição, e muitas das vezes sem condição, em prosperidade, muitas vezes passando necessidade, mas em tudo o nome do Senhor não deixou de ser pregado por mim. O apóstolo Paulo, ele tinha um desejo tão grande no coração, que o desejo, ele poderia, ele era custodor, como é que ele trabalhava com tendas, preparando, o que mais? Como é? Artesão. Ele tinha o trabalho dele, mas mesmo ele ocupado no trabalho dele, ele tinha tempo para fazer o quê? A obra de Deus. E muitas das vezes eu e você, nós estamos sem tempo. Quem é que está errado? É Paulo ou é nós? Será que não tem ninguém para nós falar de Jesus? Outro dia eu recebi uma mensagem, até mostrei para minha esposa, ela é uma corretora de imóveis. Nessa questão do pastor, muitas vezes ter contato por causa de imóveis. E ela falou assim, pastor, depois de muito tempo ela mandou mensagem e vem sem o nome da pessoa, porque o nome não é salvado. Ela achou meu nome de novo. E na conversa que ela teve ali comigo, ela falou assim, pastor, foi o Senhor que Deus usou para falar de Jesus para mim. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. O Senhor foi a primeira pessoa que falou de Jesus para mim. Eu fiz assim, eu grifei e falei, olha isso aqui. Eu nunca imaginaria que tinha alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Será que tem mesmo, pessoal? Hã? Quem está entendendo? Às vezes, meu amado, nós estamos sendo um canal de bênção na vida de alguém e nós não estamos nem percebendo isso. Às vezes você está evangelizando alguém e você não está nem tendo noção da questão. Aquela pessoa nunca teve um momento para ser evangelizada como ela está tendo agora através de você. Então, deixa Deus te usar para ganhar almas. Fala para essa pessoa que ela fala assim, você é um ganhador de almas. Você é um ganhador de almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, ele é o quê? Sábio. A Bíblia diz também que aquele que ganha alma cobre uma multidão de pecados. Quantas almas nós temos ganhado de quando nós estamos na presença de Deus? Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Não, deixa quieto. Eu vou pensar, depois eu te falo. Quantas almas nós estamos ganhando para Jesus? Eu não estou aqui para me gabar, porque eu não sou desse tipo, jamais serei. Deus não deixa eu ser assim. Mas eu queria aproveitar um momento para falar. A Mari, faz assim, Mari. Olha lá, eu conheci ela lá no meu trabalho. Né? Posso falar, Mari? Pode. Ela ia entregar a mamitex lá para mim, ela trabalha no restaurante e entregar a mamita para mim. E eu falar de Jesus para você, né? Falei da igreja e hoje está aqui conosco. Pode glorificar o nome de Jesus. Então, assim, eu tô na portaria. Só que eu tô ganhando alma. Se meu patrão subir um negócio desse. Vai puxar a orelha do negão. Mas, ó, aonde eu estiver, eu quero ganhar almas. E agora Deus me permitiu estar de volta num trabalho que tá... Meu Deus do céu, tá um mistério. Eu tô trabalhando na Uber novamente. Eu tô fazendo Uber. Todo passageiro que entra no meu carro, ele tem que ouvir de Jesus. Aí o outro entrou, tava uma música meio agitada assim no ritmo, uma música meio agitada no ritmo meio de forró, porque eu gosto de um louvorzinho agitado, irmãos. Pisadinha gospel. Aí só vem a minha esposa que aguenta, Jesus. Ela foi daqui na Bahia ouvir essas. Aí o irmão entrou dentro do carro e
E ele achou que era a letra da música. Aí ele falou, essa música, eu pensei que era a Boate Azul, é de Jesus. Mas ficou boa, rapaz, nessa letra. Quem é esse cantor? E agora tô falando o nome do cantor que eu não sabia. Eu falei, mas é. Aí eu falei, mas é, né, irmão? E aí a gente já começou a falar, ele falou, eu sou da igreja, eu tô meio afastado. Mas eu preciso voltar. Eu falei, tá na hora. E não é por acaso que Deus colocou um pastor. Você é pastor? Eu falei, sou pastor. O outro estava 11 anos, cantava 11 anos, teclado na igreja. Essa semana eu peguei, ele começou a chorar dentro do carro. Então assim, amados, eu não sei como é que é o convívio, como é que é a vida de cada um de vocês. Não estou aqui para criticar, para julgar ninguém. Mas há uma necessidade tão grande dentro de mim de pregar o evangelho. Há uma necessidade tão grande dentro de mim que quando eu vejo alguém, eu já quero pegar a Bíblia e falar, você tem um tempinho? Então nós temos que ter esse desejo de ganhar o quê? Almas. Almas sedentas, almas que estão necessitadas, almas que estão precisando do evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele sabia que já tinha 12 ou até mesmo muito mais, mas ele falou, eu não posso, eu me considero como se fosse um abortinho, o menor de todos, eu fui por último. Mas eu vou trabalhar muito mais. Quem está entendendo a pregação? Tem que haver dentro de mim essa vontade. Quem crê que Deus é bom? Então fala que Deus é bom. Nós temos isso. Alguém falou maravilhoso. É isso mesmo. Dentro da minha casa, meu vizinho vai ter que ouvir que Jesus mora dentro da minha casa. Dentro da minha... Ei, quer falar alto, vai falar lá fora. Quer casa de oração. Quer gritar, vai gritar lá dentro do mato lá. Aí dá o endereço do monte da luz. Que lá, se ele gritar lá dentro, alguém pega ele. Já são profetas de do mato assim. Ei, então quer falar contigo aqui. Então nós temos que ter esse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala assim, e nós que temos a mente de quem? Nós que temos a mente de Cristo. Como é que é alguém ter a mente de Cristo? É alguém que pensa nas coisas aonde? Abre lá em Colossenses, irmãos. Eu já vou finalizar isso, já vou terminar, mas eu gosto de ler porque é mais melhor. É, mais melhor. Cadê? Colossenses 3, Mateus. Versículo... Meu Deus do céu. Versículo 2. Olha o que a Bíblia diz para nós fazer. A união com Cristo. Quem está unido com Cristo, diga glória a Deus. Quem casou com Jesus? Então é para você mesmo que ele vai falar. Olha aí para os casados com Jesus. Ó. O que está escrito aí? E não nas que são aqui? Eita. O pastor estava pensando no iPhone 12 que lançou. Pronto. Você vai pensar em Jesus agora. Não, pode até voltar, Mateus, o versículo anterior, o versículo 1. Foi bom o Everaldo citar isso. Por que ele fala para nós pensar lá? Por que ele mandou nós pensar naquilo? Porque se já o quê? Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E dentro dessa mesma colocação, lá em Mateus ele vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus, a tua justiça, e as outras coisas serão o quê? E muitas das vezes eu estou buscando coisas que só é para benefício para mim. Só é de bom para mim. Só é legal para mim. Só vai me ajudar. E Deus fala, e eu? Quando a Bíblia diz se já ressuscitaste, ele está falando para as pessoas que são o quê? Salvas, as pessoas que foram batizadas. Quando é que você ressuscita? Quando você se batiza. Quando você desce as águas, morre a velha criatura e nasce uma nova criatura. Essa nova criatura, ela tem que ficar com o pensamento aonde? Nas coisas do alto. Tem que vigiar, meus amados. A gente tem que ter uma mente assim, ó. Olha aqui. Aí o próximo versículo, Mateus. Olha como é que tem que ser a nossa mente. Pensar em... Meu Deus, eu estou pensando de como é que é o céu. Diz que a rua lá é o quê? Meu Deus do céu. E os mar de cristal. Para quem não gosta de cantar, os anjos lá ficam todo o tempo. Santo, 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 santo. Dentro de mim tem que nascer essas coisas que estão lá no céu, porque é o lugar que nós vamos morar. Quem crê que vai morar no céu? Você é um cidadão do céu. Então o apóstolo Paulo, ele entendia isso, ele desejava isso, ele recebia isso, e ele falava, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Por mais que eu fui o último, eu persegui realmente a igreja, eu queria matar uns dois, eu fui terrível mesmo. Mas agora é o seguinte, agora já não é mais eu, é Cristo que habita em mim. Aí ele diz assim, ó, eu já vou finalizar já, cadê? Portanto, seja eu
Ou seja, eles, assim pregamos, assim crestes. Fala para a pessoa que vai falar, é necessário você crer. Não adianta você querer pregar uma coisa que nem você acredita. E quando a pessoa vai pregar algo que ela não acredita, ela leva uma surra lá fora do inimigo. Teve uns dois na Bíblia, que a Bíblia fala que ele falou assim, viu Paulo expulsando demônio, falou, nós também vai expulsar. Calma aí. Vamos levantar um grupo de obreiros nossos aqui. Qual é que é o nome da igreja? Você escolhe o nome da igreja, nós vamos ser obreiro agora. Nós vamos expulsar demônio. E chegou lá e tinha uma pessoa endemoniada, e foi para a pessoa e falou assim, eu te expulso em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí o demônio olhou e falou, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Porque os demônios conhecem quem é de Deus. Mas você, quem que é? Eu sou Bartolomeu. Não dá, eu vou te dar uma surra, viu, Bartolomeu? Eu vou te dar uma surra. Porque assim, não adianta, meu amado. Primeiro eu tenho que crer para depois eu pregar. Primeiro eu tenho que crer para depois eu ministrar. Não adianta. Por isso que Jesus falou para os apóstolos, vocês não vão sair de Jerusalém até descer sobre vós o quê? O poder, o Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo está na tua vida? Se o Espírito Santo de Deus está na tua vida, uma das maiores missões do Espírito Santo é o quê? Convencer o homem do pecado e do juízo. Então, por isso que dentro de nós nasce essa vontade de pregar o evangelho. Por quê? Porque dentro de nós tem alguém que tem um foco, tem alguém que tem uma missão, tem alguém que tem um objetivo. Se o Espírito Santo está dentro de mim e eu não tenho vontade de ganhar uma alma para Jesus, como é que eu posso dizer que o Espírito Santo está na minha vida? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre Estevão, diz que esse aí fez o quê? Ele era cheio do Espírito Santo e ele saía com ousadia. Eita, é isso mesmo, profeta. Ninguém poderia resistir à sabedoria. Quem crê que Deus coloca a palavra na sua boca? Então isso é uma segurança. Por isso que eu falo, é pela graça. Pastor, mas é uma missão muito grande pregar para aquela pessoa que, sabe, pastor, ele era daquelas bandeiras viradas lá, daqueles lados. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar o quê? E quando essa pessoa chegar dentro da igreja, você tem que ser a primeira pessoa de recepcionar ela. Falar que é a minha igreja. Por quê? É como eu falei no começo da nossa pregação. Se aqui é um ambiente tão bom, o que é bom nós queremos passar, compartilhar. Se é tão bom assim, então eu vou falar, irmão, lá é bom, lá é uma bênção. Foi lá onde Deus falou comigo, foi lá onde Deus abençoou a minha vida e vai abençoar você também. Quem crê nisso? Então, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele entendeu que aquilo foi tão bom para ele, Mário, que ele diz assim, as escamas caiu o quê? Dos meus olhos eu comecei a enxergar. Quem aqui começou a enxergar quando Jesus entrou na tua vida? Irmãos, parece que na minha vida não tinha foi escama não, parece que tinha foi duas paredes de broca assim, São João. Parece que foi duas paredes de concreto. Esse negro aqui até o cabelo dele era vermelho, achava que era bonito. Mas Deus foi lá e limpou. Falou, quem manda em você agora sou eu. Quem vai usar você sou eu. Vai você tentar falar isso lá atrás comigo para você ver. Aí eu falo assim, quem está entendendo? Porque a visão que a gente tem lá nem se compara com a visão que a gente tem o quê? Agora. Porque agora é a graça de Deus, agora é a glória de Deus, agora é o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa, o quê? Sobre a nossa vida. Amém, pessoal? Diga glória a Deus. Ó, versículo 12. Ora, se é corrente pregar, se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Ora, se é corrente pregar, se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Aí ele continua. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação? É vã a vossa fé? Somos tidos falsas testemunhas de Deus? Por quê? Temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Meu Deus do céu. A igreja de Corinto estava passando por um caso sério, hein, pastor Rogério? Uma situação bem difícil, irmão, pastor João. Olha, pastor João, eita, pega aí, Vasco. Já te levantei um homem de meio para pastor, hein? E deixa ele abrir a boca que você vai ver que ele prega. Se o culto demora com o pastor João, você vai ver. Se um pregando, sai da frente. É congresso. Então é vã a vossa fé? A nossa pregação é vã? A vossa fé? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus? Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam,
também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda permanecem nos vossos. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à vista, somos mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, aí ele continua, agora é o afirmativo, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição do morto. Porque assim como em Adão, todos morrem. Assim também, pega aí, todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine. Porque convém que ele o quê? Reine. Até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é o quê, pessoal? A morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão lhe sujeitas, certamente excluiu aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiver sujeita, então, porém, o Filho também se sujeitará. Aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então pode glorificar Jesus, igreja. Então, igreja, quem entendeu? Então, se eu não acredito na ressurreição, por isso que o evangelho ele tem sabor, o evangelho ele tem tempero, o evangelho ele tem, sabe aquela comida bem temperada? Porque o evangelho ele não é uma ministração limitada, ela é sem limites. Quando é que ela é sem limite? Quando ela traga isso aqui para mim dizendo assim, ó, se você não crê na ressurreição, então a sua fé é em vão. Mas se você crê que Cristo ressuscitou, também Cristo vai ressuscitar todos aqueles que estão em Cristo. Agora, se nós passamos de uma crença limitada, que é onde você vive somente nessa vida, porque tem gente que crê em Jesus só até agora. Depois que morre, ela fala, eu tenho que viver, porque daqui a pouco todo mundo morre, e fica uma vida limitada. Mas quando a pessoa ela tem uma fé em Cristo, ela entende que é uma vida eterna. O que ela está fazendo não tem limite. O que ela está fazendo é o início de algo eterno na vida dela. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer para você, meu amado, que o que nós estamos plantando, nós vamos colher ainda. O que nós estamos plantando, vai haver uma colheita muito grande. E o que você está plantando? Imagina você que não acredita em uma ressurreição. Imagina você que não acredita que Cristo ressuscitou. Quantos estão dentro da igreja estão com a mente longe de ressurreição? A base do evangelho é isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se eu não creio em Jesus a esse ponto, a minha fé está sendo uma fé vã. A minha fé está sendo uma fé limitada. Pastor, morreu, acabou. Não, morreu, começou. Agora vive uma vida eterna. Amém, pessoal? Quem entende isso? Então nós temos que pregar. E quando nós temos tempo de pregar para essas pessoas que ainda estão nessa sede, que ainda estão nessa vontade, nós temos que aproveitar essa oportunidade. E a Bíblia ainda ensina pregar em tempo e fora de tempo. Amém? Fica de pé e glorifica o nome de Jesus bem forte. Amém? Vamos para casa, abençoado. Quem gostou do culto, irmãos? Quem entendeu a palavra? Então, não limita a sua fé. Fala para a pessoa que fala assim, não limita a sua fé. A sua fé é uma fé sem limite. É uma fé sem barreira. Amém? É tanto que o apóstolo Paulo, ele diz que tinha prazer. Ele fala assim que morrer é lucro. Ele fala assim, eu combati o bom combate, completei a carreira. E o que me resta agora é a coroa da salvação. O apóstolo Paulo entendia que o que ele estava fazendo era para algo bem maior que ia acontecer na vida dele. E quantos de nós fica com a fé limitada? Fica só pensando no que está aqui agora. Aí o apóstolo Paulo ele fala que o meu pensamento não pode ser nas coisas dessa terra. Então, pastor, eu quero ser salvo. Aí é uma questão bem específica, bem direta. Para mim ser salvo, eu tenho que crer. Crer em Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu já entreguei minha vida para Jesus. Mas você que não entregou a vida para Jesus, o momento é agora.